Olá pessoal, bem-vindos à aula número 16 do nosso curso de redes de distribuição. Hoje nós vamos falar sobre os isoladores, os tipos de isoladores e as funções que eles desempenham dentro do sistema de distribuição. Os isoladores são elementos sólidos dotados de propriedades mecânicas capazes de suportar os esforços produzidos pelos condutores. Então esse é um primeiro ponto, é suportar os esforços mecânicos produzidos pelos condutores. Do ponto de vista elétrico, então eletricamente, eles exercem a função de isolar os condutores que estão submetidos a uma diferença de potencial em relação à terra. Essa terra geralmente é a estrutura de suporte que fica aterrada, ou em relação a um outro condutor de fase. Portanto, aqui nós vemos que os isoladores eles possuem dupla função. A primeira é de suportar os esforços mecânicos dos condutores e a segunda é de promover a isolação segura entre esses condutores que estão sob um potencial elétrico e a terra. Geralmente a estrutura que sustenta esse condutor que está aterrada, ou mesmo entre dois condutores diferentes. Portanto, essa é a função dos isoladores dentro do sistema de distribuição. Quanto ao tipo, os isoladores podem ser classificados da seguinte forma. A gente tem isoladores de apoio, cuja função, como o próprio nome já diz, é apoiar os condutores de forma vertical aí. Nós temos os isoladores de suspensão, em que, como o próprio nome sugere, os condutores estarão suspensos, não apenas apoiados, mas suspensos e sendo sustentados por esse isolador. A principal diferença do isolador de apoio e de suspensão é a mobilidade desse condutor. No caso do condutor que está sendo sustentado por um isolador de suspensão, ele tem uma movimentação muito maior do que o condutor que está sob o isolador de apoio. Portanto, o isolador de suspensão ele tem que estar projetado para suportar essa movimentação do condutor. Nós temos as múflas, que são isoladores que têm o objetivo de isolar a terminação de cabos de alta tensão isolados. Nós vamos estudar posteriormente. E nós temos a bucha de passagem. Como o próprio nome sugere, ela tem o objetivo de permitir a passagem do condutor de um ambiente para outro de forma segura. Nessa aula nós vamos estudar apenas os isoladores de apoio e de suspensão e na aula seguinte nós estudamos as múflas e buchas de passagem, ok? Bom, começando a falar dos isoladores de apoio, Os isoladores de apoio eles são subdivididos em alguns tipos. O primeiro deles é o isolador de pino. Esse é um isolador comum em que são fixados a estrutura através de um pino de aço, por isso que recebem esse nome. Esse aqui seria o pino de aço que encaixa aqui na parte inferior do isolador. São empregados em linhas de até 69 kV e com condutores relativamente leves. Portanto, eles não são projetados para suportar grandes esforços mecânicos, ok? Os condutores são fixados aos isoladores através de laços pré-formados, Então a gente tem aqui um exemplo, A gente tem, por exemplo, na rede de distribuição primária, é muito comum nas cruzetas a gente ter lá o cabo sendo sustentado por um isolador de pino. Aqui o cabo vai ficar preso ao pino através de um laço pré-formado. Aqui a gente tem um laço metálico, prendendo aqui o condutor. Nesse outro caso a gente tem um laço polimérico, que já foi feito para um encaixe mais fácil aqui, Então nos dois casos a gente tem o condutor sendo fixado ao isolador de pino. E esse isolador de pino ele tem um encaixe aqui embaixo, um pino que é arrosqueado e acimentado nele aqui. E esse pino é o que vai de fato prender o isolador na sua estrutura de suporte, que é geralmente um poste de concreto. Bom, aqui eu tenho ainda as divisões do isolador, Você tem aqui o que a gente chama de berço de apoio do condutor, que é essa região aqui
que é justamente para acomodar o condutor aqui, né? Você tem as saias, tá? Essas saias aqui. E você tem ainda, entre o berço de apoio do condutor e a primeira saia, você tem o que a gente chama de berço de apoio do fio de amarração, que é justamente o local onde você vai colocar aquele laço pré-formado para segurar, né, o condutor aqui. E aí, finalmente, a base, tá? Essas saias, elas têm o objetivo de impedir que haja um escorrimento de água, né, quando está chovendo, no caso, que haja um escorrimento de água direto, né, entre aqui a região do condutor e a base, né? Porque imagine que se esse isolador fosse completamente liso, quando chovesse, né, poderia o quê? Ocorrer o escorrimento de água direto, né, um fluxo de água contínuo entre o condutor e a base aqui que está aterrada. Portanto, isso seria um curto-circuito, né? A água sendo condutora, eu teria um curto-circuito. Então, as saias, elas servem justamente para evitar esse escorrimento de água, né? A saia ela vai evitar que haja esse fluxo contínuo de água aqui da base até o condutor. Então, sempre que você tem um isolador com saias, é porque esse isolador ele foi feito para ser utilizado em ambientes externos, né? Se o isolador é feito para ser utilizado apenas em ambientes internos, não há necessidade dessas saias. Bom, eles podem ser ainda do tipo multicorpo, né? São isoladores de pino um pouco maiores, em que eles são constituídos de duas ou mais peças rigidamente unidas com o uso de cimento. Então, você tem aqui esse tipo de isolador, que também é um isolador de pino. Na verdade, ele é apenas um pouco mais robusto. Você tem duas peças aqui sendo fixadas uma por cima da outra através de cimento, né? Você tem aqui, por exemplo, a primeira saia, aí você tem aqui o cimento, né, entre essa parte superior e a saia, depois aqui você tem mais cimento e uma segunda saia, e aqui no interior você tem a rosca, né, onde você rosqueia o pino, tá? Essa rosca também é acimentada. Então aqui você tem um exemplo, né, da aplicação desse isolador de pino multicorpo para uma rede de 34,5 kV, tá? Numa cruzeta aqui, e aqui embaixo uma rede de 15 kV. Na verdade, essa rede aqui deve ser de 13,8 kV. E você tem uma cruzeta um pouco menor, com um cabo aqui sendo sustentado. Então a diferença é que esses isoladores multicorpo, ele tem uma tensão de operação maior, né? Eles têm uma capacidade de isolação maior, por isso eles são um pouco mais robustos. Mas também são isoladores de pino. Aí nós temos aqui o isolador tipo Roldana, são utilizados predominantemente em redes secundárias, né, redes aéreas secundárias de distribuição, e ele é fixado no poste através de uma haste de sustentação, tá? Então o nome Roldana é devido ao formato dele, é o formato de uma roldana de fato, e ele é sustentado, né, através de um orifício, que ele possui aqui um orifício onde você passa uma haste de sustentação, como está mostrado aqui, né? Ele fica sustentado aqui nesse apoio fixo, através desse orifício. Você tem aqui um berço do fio de amarração pré-formado, que é justamente esse relevo inicial que ele tem aqui, tá? E o berço do condutor, tá? Então a parte central é onde você vai ter o condutor, e aqui acima é onde você faz a amarração desse condutor com o laço pré-formado, tá? Então esse isolador de Roldana, ele pode ser utilizado tanto para conectar um condutor numa terminação, como está sendo feito aqui, ó. Você tem aqui o isolador de Roldana, tá? Uma haste secundária para sustentação, tá? Aqui você tem a alça pré-formada, que é onde você faz a conexão do fio, né? do condutor. E aqui é onde você tem a amarração dessas sustentações no poste, tá? Então você pode ter os isoladores Roldanas dessa forma, né, em que você tem a terminação do cabo, ou você pode ter também, em outros casos, você tem apenas um conjunto aqui de isoladores Roldanas, né, aqui no meio. Aqui no caso a gente tem dois conjuntos, porque você está fazendo a conexão aqui de um lado para o outro, né? Mas você pode ter também só um conjunto aqui no meio, simplesmente sustentando os condutores, tá?
Aí nós temos ainda dentro da classe de isoladores de apoio os isoladores do tipo pedestal. Como o nome já diz, né, ele funciona no formato de um pedestal que, além de isolar, serve como suporte mecânico fixo, que barateia o custo do projeto, né? Então você tem algum equipamento energizado que precisa ser sustentado, então você faz essa sustentação através de um isolador do tipo pedestal. E aí já tem aqui a função de isolação e de sustentamento, tá? Esse isolador ele pode ser completamente fixo, como está esse exemplo aqui, ó, completamente fixo, ou ele pode ser ainda do tipo articulado. Você tem aqui, ó, a base dele é articulada. Isso quer dizer que ele permite uma pequena movimentação aqui, né, na horizontal, uma pequena movimentação na horizontal, tá? Dependendo da aplicação, pode ser fixo ou articulado. Você tem aqui ainda um outro tipo, né, que é feito do tipo pedestal também, mas feito com um empilhamento de várias unidades aqui de isoladores, tá? Aqui é onde você tem a fixação do condutor e aqui você tem um isolador unitário, né, e a fixação entre isoladores, tá? Então é um empilhamento de vários isoladores, você forma um isolador de pedestal. Aqui ainda tem um outro tipo de isolador de pedestal, né, que é uma coluna, em que você tem uma fixação à coluna, aqui você tem uma peça de porcelana com várias saias e a base. Esse tipo aqui, tipo coluna, você pode empilhar várias colunas também, uma em cima da outra, tá? A gente tem aqui, por exemplo, um exemplo aqui, ó, duas colunas empilhadas, formando a sustentação e a isolação de um conjunto de chaves seccionadoras, tá? Então, como nós falamos, ele é utilizado tanto para isolar quanto para sustentar, né? A sustentação mecânica aqui dessas chaves seccionadoras é feita com isolador do tipo pedestal, né? Duas colunas empilhadas aqui. Ok? Aqui nós temos ainda o exemplo do isolador pedestal também, aqui servindo de sustentação para uma rede acredito que seja 69 kV aqui, tá? Uma rede de alta tensão de 69 kV. Esse aqui é do tipo que possui articulação aqui, tá? Na base dele, então ele permite uma pequena movimentação desse cabo, tá? Até por conta em função que o cabo se movimenta, né? Com o vento, etc. Então teria que ter essa pequena movimentação aqui, essa pequena articulação aqui. Bom, aí vamos entrar agora nos isoladores de suspensão, tá? Os isoladores de suspensão, a gente tem o principal deles, é o isolador do tipo disco. Ele recebe o nome por conta do seu formato, é um formato de disco. A gente tem aqui um exemplo, né, de um formato de disco e aqui as suas diversas partes constituintes, tá? Então, o isolador tipo disco é o tipo de isolador mais utilizado em redes de distribuição / transmissão de alta tensão. Ele pode ser utilizado como uma única peça ou mais peças, formando cadeias de isoladores. Como a gente está vendo aqui, uma cadeia com 3 discos, tá? Que a gente tem uma cruzeta e o isolador de disco, uma cadeia, na verdade, né, com 3 isoladores de disco, servindo aqui para sustentar os cabos, tá? Ele pode ser utilizado tanto aqui nesse formato horizontal, como ele pode ser utilizado também no formato de sustentação vertical, em que os cabos ficam pendurados, né, através de cadeias de isoladores, tá? Então, como é que ele é formado? Eu tenho aqui essa parte superior, que é a parte aqui metálica, né, que eu chamo de campânula, tá? A parte de campânula. Ela vem com uma cupilha, que na verdade, aqui eu tenho um orifício na campânula, em que eu coloco essa espécie de grampo metálico aqui, isso é a cupilha, né? Que ele serve o quê? Para prender outros discos aqui em cima, né? Eu posso prender outros discos aqui em cima, tá? E aí essa campânula, ela fica presa a um corpo de vidro ou de cerâmica, pode ser porcelana também, tá? Ela fica presa aqui a esse corpo de vidro, que é o que efetivamente promove a isolação. Ela fica presa através de um cimento, né? Ela é acimentada aqui. E aí eu tenho de novo aqui no interior cimento, para quê? Para fazer a fixação com o pino, tá? O pino pode ser de vários formatos. Aqui eu tenho um pino tipo bola. Esse pino tipo bola, ele é utilizado para fazer a fixação em outras cadeias de isoladores, né? Então eu pego aqui o pino tipo bola e conecto aqui na campânula de um outro disco.
e aí eu vou formando as cadeias. Mas eu posso ter um pino diferente, um pino que sirva para conexão com os condutores, né? Um pino tipo olhal, que vai servir para conexão com os condutores, tá? Então esse pino aqui ele pode variar. Aqui eu tenho um anel de zinco, né? Justamente aqui na divisão, na fronteira entre o pino e o vidro, tá? Esse anel de zinco serve para proteger, diminuir a possibilidade de corrosão aqui do pino, tá? Por conta dessa fronteira entre dois materiais diferentes. E eu tenho aqui as saias, né? São internas ao disco. Se a gente observar aqui, a superfície superior é lisa, né? Vai permitir o escorrimento de água aqui. Mas internamente eu tenho essas saias aqui que vai impedir, né, que haja o escorrimento de água através do pino aqui, tá? Qual é a grande vantagem dos isoladores de disco, né? Que eles são muito versáteis, né? Porque eu posso ter, eu fabrico uma única peça, um único formato de peça, né? Que seria esse aqui. E esse formato de peça ele serve para isolação de vários níveis de tensão. Então eu posso isolar desde 13.8 kV até 500 kV. Por quê? Porque eu vou somente adicionando novos discos, né? Eu vou formando cadeias, eu posso ter cadeias aí com 10, 15 discos de isoladores, ou posso ter cadeias apenas com 3 discos, né? Então isso torna ele muito versátil. Eu posso utilizar o mesmo componente para isolar diversos níveis de tensão, né? Isso barateia o custo dele. Outra coisa é que, vamos supor que eu tenho defeito em um disco, né? Eu tenho uma cadeia lá com 10 ou 15 discos, e aí eu tenho defeito em um disco desse, né? Algum problema, quebra o vidro, alguma coisa. Eu posso trocar simplesmente aquela unidade do disco, eu não preciso trocar o isolador inteiro, né? Então isso barateia também a manutenção. Por isso os isoladores de disco são muito utilizados no sistema elétrico. Okay? Existem ainda os isoladores de suspensão poliméricos. Tá? Eles desempenham a mesma função das cadeias de isoladores de vidros. É utilizado, portanto, em substituição à cadeia de isoladores cerâmicos, só que eles têm algumas vantagens, né? Eles são mais leves e compactos do que os de vidros, então eles podem ser instalados de forma mais fácil. Tá? Porém, eles possuem menor intercambialidade, que é justamente aquela facilidade de que você pode, apenas adicionando mais discos, aumentar a capacidade de isolação da sua cadeia, né? E também, se houver o defeito em apenas um disco, você troca apenas aquele disco, não perde a cadeia inteira. O isolador polimérico ele não tem essas vantagens, né? Mas ele tem a vantagem de ser mais leve e ser mais compacto, né? Portanto, para isolar o mesmo nível de tensão, você consegue fazer isso com um isolador polimérico que seja menor do que a cadeia de isoladores cerâmicos, tá? O isolador polimérico ele é constituído dessa forma aqui, né? Ele tem um núcleo feito de fibra de vidro reforçado, que é justamente o que dá a capacidade de sustentação mecânica dele, né? Ele é uma capacidade de sustentação mecânica muito alta em função dessa fibra de vidro aqui, né? Que fica no núcleo dele. Essa fibra de vidro é recoberta com um revestimento polimérico, no formato de aletas, como está posto aqui. E aí eu tenho o terminal dele. Esse terminal pode ser do tipo elo, do tipo bola, do tipo concha, enfim, depende de como eu quero fazer a conexão, tá? Pode ser do tipo olhar ainda, como está aqui, tá? Cada um vai ter uma utilidade diferente, tá? Mas é uma composição bastante simples. Basicamente é um núcleo de fibra de vidro recoberto por uma camada polimérica, ok? Bom, e agora nós vamos estudar os principais parâmetros dos isoladores, tá? As principais características elétricas desses isoladores. A primeira delas é a distância de escoamento, tá? O que é a distância de escoamento? É a distância medida entre o ponto de contato metálico energizado e o ponto de fixação do isolador, considerando todo o percurso externo entre os dois pontos. Então, por exemplo, aqui nesse isolador de pino, eu tenho aqui o ponto de conexão com o condutor, né, que seria a partir daqui. Então, percorrendo esse caminho completo aqui da superfície do isolador, né, até chegar aqui no pino, na parte inferior do pino que está aterrado, né? Todo esse caminho, todo esse percurso aqui é o que forma
a distância de escoamento, tá? Então perceba que a distância de escoamento não depende apenas da altura do isolador, ele depende também das aletas, né, dessas saias que o isolador possui, né? Quanto mais saias, maior será a distância de escoamento, ok? E essa distância de escoamento ela deve possuir um valor mínimo, né, que garanta aí a segurança do isolador. Aqui a gente tem uma tabela que especifica esses valores mínimos em função da tensão e do nível de poluição do local, tá? Se eu tenho um local sem poluição, eu vou ter que ter uma distância aí de 12 milímetros para cada kV entre fase e fase, né? Então, se eu tiver aí, por exemplo, 500 kV, vai ser 12 vezes 500, né? Vai dar o meu resultado aqui em milímetros, tá certo? Agora, se eu tiver ambientes que tenham algum nível de poluição, aí essa distância aumenta, tá? Ambientes com poluição leve, média, alta ou muito alta, essa distância vai aumentar. Por quê? Porque a poluição, ela quando se deposita aqui na superfície do isolador, essa poluição ela é condutiva, né? Ela tem uma condutividade alta. Então, eu vou ter aqui o meu isolador coberto de poluição, uma poluição que é condutiva, né? No momento que chover, essa água vai bater aqui em cima dessa camada poluída e vai escorrer com ela, né? Então vai escorrer com uma condutividade muito alta. Por isso que se for um ambiente de alta poluição, eu tenho que ter essa distância de escoamento maior, para garantir uma segurança maior. Ok? Tensão de descarga, tá? É outro parâmetro do isolador. O que vem a ser a tensão de descarga? É o valor limite da tensão aplicada ao isolador, acima do qual ocorre uma descarga pela superfície externa durante o ensaio de laboratório, né? Aí tem as especificações em norma para esse ensaio de laboratório. Então, eu vou ter o meu isolador, ele vai conseguir isolar até um determinado nível de tensão, né? A partir desse nível ele não consegue mais isolar e ele deixa de ser isolador e passa a permitir a circulação de corrente elétrica, como está posto aqui, né? Eu tenho aqui a condutor fase no isolador de pino, está sendo ensaiado, tá? E aqui embaixo eu tenho a base aterrada e as descargas acontecendo aqui entre a fase e a terra, né? Ou seja, o isolador ele perdeu a capacidade de promover a isolação elétrica aqui desse ensaio, né? Porque a tensão que estava sendo aplicada aqui era muito alta. Então aqui a gente vai ver um vídeo agora desse tipo de ensaio, né? Em que você vai aumentando a tensão do isolador até encontrar esse valor aqui da tensão de descarga. Vamos acompanhar. 65, 60, 61. Então, né, a gente viu aí que a tensão estava sendo elevada até um ponto em que ocorreu a descarga, né? Então esse é o valor que a gente chama de tensão de descarga, ok? Bom, outros parâmetros ainda, a tensão suportável, tá? Essa tensão é o valor eficaz da tensão à frequência nominal do sistema que o isolador pode suportar durante 1 minuto. Então, ela é um pouco diferente da tensão de descarga, porque a tensão de descarga é quando você vai ampliando a tensão aplicada, né? E aí até um valor que ocorre a descarga instantaneamente. No caso da tensão suportável, você tem que ampliar a tensão e esperar 1 minuto para ver se o isolador sustenta aquela tensão durante 1 minuto. E aí depois você aumenta novamente e espera mais 1 minuto. Por quê? Porque às vezes o isolador ele suporta instantaneamente aquela tensão, mas depois de um certo tempo, né, vai havendo a ionização do ar ao redor do isolador e depois de um certo tempo ocorre a descarga. Então, a tensão suportável ela vai dar geralmente um valor um pouco menor do que a tensão de descarga, tá? Existe ainda a tensão crítica de descarga, que aí é com respeito a impulsos de tensão, né? Então é a maior tensão de impulso com onda normalizada de 1,2 por 50 microsegundos que é aplicada ao isolador durante o ensaio do laboratório sem que ocorra nenhuma descarga. Então isso aqui na verdade, essa onda normalizada aqui de 50 microsegundos, ela simula
o formato de uma descarga atmosférica, tá? Então aqui é para saber se o isolador ele tem condições de suportar uma tensão de descarga atmosférica, porque ele está ali, não é simplesmente para isolar durante a operação normal do sistema, né, na frequência industrial que a gente chama. Ele deve promover isolação também durante descargas atmosféricas. A característica da descarga atmosférica é que você tem uma amplitude de tensão muito alta, mas um comprimento de onda muito baixo, né, na ordem de microsegundos. Então, o isolador ele deve ser capaz também de suportar esse esforço elétrico aí, tá? E aí a tensão crítica de descarga é a máxima tensão, né, que o isolador pode suportar com essa característica de impulso atmosférico. Com relação ao material do isolador, nós temos aí 3 tipos de materiais que são utilizados, tá? Nós temos a porcelana, o vidro e o polímero. No caso da porcelana, a gente tem, nos 3 casos, né, porcelana, vidro e polímero, a gente tem vantagens e desvantagens, tá? O polímero, ele é uma tecnologia mais recente do que o vidro e a porcelana, e ele tem ganhado cada vez mais espaço dentro do seu sistema elétrico pelas suas características, tá? Que nós vamos citar agora. No caso da porcelana, você tem como vantagens fácil intercambiabilidade, maior vida útil e menor custo. Tá? Principais desvantagens: maior fragilidade, maior peso e visualização de defeitos mais difícil. No caso dos isoladores de vidro, você tem fácil intercambiabilidade também, você tem maior vida útil e você tem fácil detecção de defeitos. Por quê? Porque o vidro, no caso dos isoladores, o vidro é temperado. Então, se tiver, por exemplo, se ele sofrer um impacto, alguma coisa, ele não vai trincar, ele vai simplesmente se desintegrar, ele vai esfarelar, tá? Então ele fica muito fácil da gente visualizar o defeito nele, porque ele quebra completamente, né? Diferente da porcelana, que a porcelana ela pode trincar. E aí você não vê esse trincamento, né? Esse trincamento ele compromete a isolação e você não tem tanta facilidade de visualizar. O vidro ele tem como desvantagem, né, a maior fragilidade, ele é um material sujeito a vandalismo e tem maior peso, né? Ele é sujeito a vandalismo justamente por essa característica de que ele explode, né, se ele sofrer algum impacto, ele explode, ele se desintegra. Então muitas pessoas às vezes atiram pedra, dão tiro no isolador de vidro só para ver ele se desintegrando, né? Então é um componente sujeito a vandalismo. No caso do polímero, o polímero ele é um equipamento leve e compacto, essas são as principais vantagens dele. Ele tem melhor performance sob chuva e poluição, porque ele é um material hidrofóbico. Isso quer dizer o quê? Que ele tem a capacidade de rejeitar a umidade, né, de rejeitar a água, é uma característica dele, do próprio material polimérico. Ele é hidrofóbico, então ele não adere à umidade, né? Isso. Ele tem uma maior resistência, tá? Então ele pode sofrer impactos, ele não vai quebrar, tá? Porque ele é flexível e ele tem uma facilidade de instalação maior, tá? Essas vantagens é que fazem com que ele esteja sendo cada vez mais utilizado. Contudo, ele é um material sujeito a envelhecimento, então a vida útil do polímero é bem menor do que a vida útil do vidro. Ele tem uma menor intercambiabilidade, né? Eles não podem ser feitos como no caso dos isoladores de vidro, que você vai compondo uma cadeia com várias unidades. No caso do polímero, não. Você tem geralmente um bastão polimérico único. E ele pode apresentar defeitos ocultos, tá? Principalmente no núcleo de fibra de vidro dele, tem um fenômeno que a gente chama de trilhamento de núcleo, né? Em que ele vai sendo corroído internamente e você não visualiza isso externamente, tá? Isso aí às vezes compromete o isolador e você não vê isso, não é visual, tá? Então é um tipo de defeito também que é uma desvantagem para ele. As falhas mais comuns, né? Vamos falar aqui das falhas mais comuns que ocorrem nos isoladores. Então, no caso aqui das cadeias de isoladores, né? Uma das falhas mais comuns é a quebra de isoladores, como está posto aqui, ó. Você tem uma cadeia com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 isoladores de disco. E aí um deles quebrou.
Tá aqui, ó. Você vê que um deles quebrou. Isso é uma falha comum, às vezes quebra por vários motivos, pode ser inclusive vandalismo, tá? Aí você tem que vir aqui e substituir essa unidade que quebrou. Por quê? Porque sem ela você diminuiu a distância de escoamento do seu isolador, né? E você tem ali no projeto, você tem uma distância de isolamento mínima, como nós já vimos, né? Se um disco desse quebrou, a distância de isolamento diminuiu, de escoamento diminuiu, e você precisa substituir esse disco aqui, portanto. Um outro problema muito comum nos isoladores é a poluição, né? Como a gente está vendo aqui, um isolador limpinho e um isolador poluído. A poluição, ela faz com que você crie uma camada condutiva em torno do isolador. Isso vai diminuir o valor da sua tensão de descarga, o valor da sua tensão suportável. Enfim, ele perde as características nominais dele, né? Ele diminui os seus valores de suportabilidade elétrica quando ele está submetido a uma camada de poluição dessa aqui, principalmente quando é uma poluição salina, muito comum nos litorais, né? Então, é um problema para isoladores a poluição. A gente tem ainda como problema aqui, ó, a corrosão do pino, tá? Como está posto aqui. Isso aqui vai fazer com que o isolador quebre, né? A cadeia de isoladores vai quebrar, vai quebrar, isso vai provocar um acidente grave, porque o condutor vai cair ao solo, né? Então isso é um problema grave também aqui dos isoladores. A gente viu lá que esses isoladores vêm com a proteção de zinco aqui justamente para tentar evitar a corrosão do pino, tá? No caso dos isoladores poliméricos, como eu já comentei, o trilhamento do núcleo, né? Então você tem aqui internamente no isolador, vai se formando um caminho carbonizado que torna-se um condutor, né? Então você pode ter um curto-circuito, que a gente chama de flashover no isolador, né? Em que você vai ter em função desse caminho carbonizado, que não é visual, né? Não é visível. Isso é que é o grande problema dos isoladores poliméricos. Aí vem lá a manutenção preventiva, né? Justamente para tentar evitar essas falhas, tá? Então, dentre as manutenções preventivas, a gente tem aí a lavagem dos isoladores, né? Como está aqui, ó, um exemplo de... Bom, então é comum esse procedimento, né, de lavagem de isoladores, principalmente em subestação, é comum a gente ter isso aí, que é justamente para retirar aquela camada de poluição que nós comentamos, né? Quando você tem a camada de poluição, você diminui a suportabilidade elétrica do isolador, então você faz uma lavagem para retirar aquela camada de poluição e o isolador voltar às suas características nominais, tá? Obviamente, a água que é utilizada para fazer essa lavagem não é uma água comum, ela é uma água destilada, né, que possui baixa condutividade, para você não provocar um acidente aí, tá? Então, a água geralmente é uma água pressurizada, né, para poder retirar a camada de poluição, e uma água destilada com baixa condutividade. Bom, outras formas de prevenção a gente colocou aqui são as inspeções visuais, termográficas e de ultravioleta, tá? Como está posto aqui, ó. A gente tem câmera de ultravioleta que vai detectar aqui justamente o efeito corona nos isoladores, tá? O efeito corona, que é emitido através de luz ultravioleta, né? Esses pontinhos aqui que a gente está vendo é luz ultravioleta, que é justamente emitida pelo efeito corona, né, que é a ionização do ar ao redor do isolador. Câmara infravermelha, em que você vai ter aqui a detectar pontos de aquecimento no isolador, né? E você combina as duas aqui, infravermelha com corona. Então, o que você tem aqui, na verdade, provavelmente esse isolador, ele está com o núcleo dele comprometido com aquele problema lá de trilhamento do núcleo, né? Você tem um núcleo dele carbonizado aqui. Visualmente você não vê, mas quando você olha lá, você vê que tem um ponto quente, quer dizer que está tendo aqui uma corrente de fuga nesse ponto. Você vê a formação de efeito corona ao redor dessa saia,
Então isso é a indicação de que esse isolador precisa ser substituído, né? Então você faz justamente esse tipo de manutenção preventiva para evitar que haja a falha catastrófica aí, né, do isolador. Você faz a manutenção preventiva para substituir ele antes que ocorra uma falha catastrófica. Bom, pessoal, e assim nós encerramos a nossa aula. Falamos aí basicamente dos isoladores de pino e isoladores de sustentação, apresentando também suas principais características, né, e principais causas de falha. Espero que vocês tenham gostado da aula e nos vemos na aula seguinte.